Fala, Fogão! Fim da partida de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, derrota do Botafogo para a equipe do Cuiabá por 1-0. Uma derrota mais do que merecida, mais do que justa, ninguém pode falar absolutamente nada, porque o Botafogo teve 90 minutos tenebrosos, essa é a grande realidade. O único momento que o Botafogo conseguiu ameaçar o gol do Cuiabá foi na base do abafa, onde a tática, a estratégia, isso aí não servia de mais nada. Na primeira etapa, inclusive, a gente pode resumir o jogo do Botafogo com aquele escanteio do Juan, ou seja, algo horroroso de se ver. No primeiro tempo não teve absolutamente nada. Para não dizer que não teve um lance sequer que o Botafogo conseguiu criar alguma coisa, teve aquele cruzamento para o Pedro Raul que mais uma vez ele desperdiçou naquela situação. Antes, no outro jogo, que eu não vou me lembrar qual agora, eu lembro que o Guilherme Santos chegou, cruzou, e o Pedro Raul sozinho, também na grande área, podendo cabecear, ele chega e erra o cabeceio. A mesma coisa que ele fez nessa partida de hoje. A equipe do Cuiabá, que veio toda remendada para o Rio de Janeiro, com 10 desfalques, conseguiu executar a sua estratégia, que foi muito bem desenhada, diga-se de passagem, perfeitamente. Pressionava a saída de bola do Botafogo de vez em quando, né? Na primeira etapa fez isso, na segunda etapa também, e quando fez na segunda etapa, num erro de um jogador que a gente não espera que erre esse tipo de saída de bola, que é o caso do Honda, o Cuiabá foi lá, recuperou a bola e conseguiu acertar uma finalização muito bem dada. E aí chega o gol da vitória. O Botafogo deu a impressão de que poderia jogar por 2, 3, 4 dias que não ia arrumar absolutamente nada. Tamanha foi a falta de tesão que a equipe demonstrou nessa partida. Em momento algum a gente viu aquele Botafogo que fez o jogo, por exemplo, a primeira etapa pelo menos, contra o Goiás. Um time que subiu as suas linhas de marcação, pressionou lá em cima, encurralou o adversário sem deixar que o adversário conseguisse sair para o campo de ataque. A gente não viu esse Botafogo. O que a gente viu foi uma outra equipe. O que foi feito durante essa semana cheia para treinar, sinceramente, a gente não tem como falar nada. Porque olha, uma equipe que tem uma semana cheia para treinar, que vivia reclamando da falta de tempo para treinos, apresentar o que o Botafogo apresentou na noite dessa terça-feira, era melhor não ter tido tempo para treinar, sinceramente. Porque o Botafogo, tendo tempo para treinar, evoluiu. O Botafogo conseguiu piorar. Quando a gente tinha uma partida atrás da outra, o resultado não era tão ruim quanto foi na partida de hoje. E o Cuiabá, que não tem nada a ver com isso, que fez muito bem o seu jogo, com uma tática bem definida, com uma estratégia bem definida, foi lá conduzindo o jogo normal, sem ser ameaçado, porque o Botafogo não conseguia produzir absolutamente nada. O empate já estava muito bom para o time do Cuiabá, cheio de desfalque, empatar no Rio de Janeiro contra o Botafogo, estava ok. Não, eu vou tentar resolver em casa. Ainda por cima a gente vai e entrega um gol. A gente dá um gol para o adversário. Mérito do adversário é verdade, porque fez a estratégia de pressionar a saída de bola, não apenas no início da segunda etapa, mas em outros momentos da partida, então tem um mérito sim da equipe do Cuiabá. A gente não pode aqui falar que o Botafogo entregou o resultado, não foi o caso. A equipe do Cuiabá fez um ótimo jogo, dentro da estratégia bem desenvolvida pelo treinador, e o Botafogo simplesmente entrou nessa partida como se fosse um jogo qualquer. Como se fosse um jogo que não valesse nada ali, uma pelada que a gente pode jogar de qualquer maneira. Se não der pra ganhar, ok. É um amistoso isso aqui. Em momento algum, o Botafogo elevou a temperatura da partida. Essa é a grande realidade. A gente não entrou nesse jogo como se fosse uma partida eliminatória de Copa do Brasil. O Cuiabá tem mérito em relação a isso? Obviamente. A estratégia de jogo deles bate de frente com a nossa e foi uma estratégia muito melhor do que a do Botafogo. Porque se a torcida do Botafogo esperava um time agressivo que partisse pra cima, o que a gente viu foi completamente o oposto. E aqui eu faço alguns destaques. A única coisa que vale aqui elogios nessa partida foi a entrada do Lecaros, que em poucos lances já mostrou que tem que ter chance nesse time do Botafogo. Em poucos lances do Lecaros, a gente pode afirmar que ele foi muito mais produtivo do que o Juan em várias partidas, jogando da maneira como ele vem jogando ali aberto na ponta. E sinceramente falando, nada justifica o Lecaros até aqui não ter recebido oportunidade. O jogador que não tem medo de pegar a bola e partir para dentro, tá? Não tô dizendo aqui que o Lecaros é craque, que é um jogadoraço, nada disso. Mas dentro desse grupo do Botafogo, sinceramente, o Lecaros não tem a menor possibilidade de não jogar. Sendo a alternativa o Juan, o Lecaros é titular absoluto. A gente não tem nem o que discutir em relação a isso.
O Lecarios, em poucos lances, mostrou muito mais futebol do que o Nazário mostrou na partida inteira, o Juan mostrou na partida inteira, o Pedro Raul mostrou na partida inteira. Enfim, é um jogador que tem que ter a oportunidade de começar jogando pra gente poder ver o cara mais tempo dentro de campo, não poucos minutos numa partida. O Lecarios nesse jogo mostrou pra torcida que aquilo que a gente fica cobrando, pô, não coloca o Lecarios, não coloca o Lecarios. Aquela cobrança tem fundo de verdade. Por que você não coloca um jogador que tem o drible, que parte pra dentro, que aparece pra jogar? Porque o Lecarios não se escondeu. Mesmo no momento de pressão, com o Botafogo perdendo, todo mundo falando, não, porque o peruano não se adaptou ao futebol brasileiro, não tá treinando bem. O que a gente viu foi outra coisa. Porque o Juan tá treinando bem, o Nazário tá treinando bem, o Pedro Raul tá treinando bem, porque, pelo amor de Deus, se eles estão treinando bem e o Lecarios não tá treinando nada, eu prefiro o Lecarios não treinando nada, sinceramente falando. Outro ponto aqui. O Cícero não tem a menor condição de ser titular desse time, começar o jogo como titular. Uma coisa é a gente falar, o Cícero é menos pior do que o Luiz Otávio. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente achar que o Cícero vai acelerar a saída de bola do Botafogo. Não fez isso em 2019, por que faria agora em 2020, depois de ter sido preterido, ter sido dado como dispensável pelo Botafogo? Agora o Cícero vai fazer isso de acelerar a saída de bola? Não vai. E sinceramente, é menos pior a gente ver o Foster na cabeça de área, porque ele dá essa velocidade na saída com os passes. É verdade sim que erra algumas saídas de bola, isso é uma realidade. Agora, o Foster, quando dá aqueles passes verticais, as invertidas para a direita, para a esquerda, ele acelera a saída de bola do Botafogo. E ele facilita a vida do Caio Alexandre, que tem mais liberdade para poder aparecer no campo de ataque, e também do Honda. Com o Cícero fazendo essa saída morosa, lenta, o Caio Alexandre tem que voltar, o Honda tem que voltar. E isso ficou muito evidente nessa partida. Você pode não gostar do Rafael Foster atuando na cabeça de área, mas não dá pra negar que entre Rafael Foster e Cícero, o Foster tem que ser titular na cabeça de área, por conta dessa aceleração na saída, tá? Essas invertidas pra direita, pra esquerda, o passe vertical por baixo, buscando acelerar essa saída de bola. O Botafogo, em vários momentos, ficou tocando a bola de um lado para o outro sem saber o que fazer com ela. Não tinha movimentação, os passes foram errados toscamente, até o passe, quando era dado certo, ainda assim era um passe torto, um passe que vinha atrás, um passe que era dado para o seu companheiro com o adversário indo lá pressionar. Ou seja, o passe hoje no jogo do Botafogo foi algo tenebroso. Na primeira etapa, a quantidade de passe errado, de passe ruim que o Botafogo deu foi brincadeira. E isso não mudou muito na segunda etapa. Quando o Cuiabá fez o gol, ele recuou naturalmente, dando mais campo para o Botafogo, que tentou fazer uma pressão, mas que obviamente não ia dar absolutamente nada. O Botafogo não conseguiu em momento algum desse jogo colocar o Cuiabá em dificuldade. Mesmo quando o Cuiabá deu campo para o Botafogo poder atacar na segunda etapa. Ainda assim, nada, zero de produção, zero, absolutamente. E o Lazzaroni, vamos combinar, quando você tem um primeiro tempo tão ruim como a gente fez, nada justifica você voltar para a segunda etapa com a mesma equipe, sem qualquer alteração. Era inadmissível, depois de um primeiro tempo daquele, o Lazzaroni não fazer uma mísera alteração no intervalo. Essa é a grande realidade. O Lazzaroni espera um tempão na segunda etapa para mexer no time, ou seja, ele ficou satisfeito com o que ele viu na primeira etapa? Só isso explica, sinceramente. O técnico ficou satisfeito com o que ele viu no primeiro tempo, porque, sinceramente, nada justifica um primeiro tempo horroroso daquele e nenhuma mexida no intervalo. Quando você volta para o segundo tempo com o mesmo time que fez aquele jogo tenebroso na primeira etapa, que é resumido naquele escanteio cobrado pelo Juan, você só está sinalizando para todo mundo que, não, nós fizemos um bom primeiro tempo. Primeiro tempo ali bem regular, só que a bola não entrou, só faltou esse detalhe. E não, né? Pelo amor de Deus, muito diferente disso. Primeiro tempo tenebroso, o escanteio do Juan resume o que foi o primeiro tempo do Botafogo, e aí a gente volta com a mesma equipe para a segunda etapa. Demora um tempão para fazer alguma coisa e só faz depois que o Botafogo toma o gol num erro de saída de bola do Honda. O Cuiabá tá de parabéns pela partida que fez. E o Botafogo, ainda bem, só perdeu de 1-0. Ou seja, essa eliminatória, embora seja fora de casa, o jogo de volta, essa eliminatória segue aberta. O que não significa dizer que o Botafogo vai classificar. O Botafogo vai ter que fazer um jogo muito diferente
do que fez nessa partida no Rio de Janeiro. A nossa sorte foi que acabou 1-0 apenas. Se o Cuiabá eventualmente fizesse o 2-0, esquece. O Botafogo não conseguiria, em hipótese alguma, reverter esse placar. Agora, como foi 1-0, 1-0 do Botafogo lá, uma vitória por um gol de diferença lá, leva para os pênaltis. Então, ainda assim, está aberto. Agora, vamos combinar? Se o Botafogo fizer uma sombra de jogo do que fez no jogo de hoje, esquece, a gente está eliminado da Copa do Brasil. E outra coisa, o Botafogo detesta a Copa do Brasil. Essa é a grande realidade. Porque olha, o timezinho filho da puta para enfrentar uma equipe da segunda divisão e não conseguir fazer um bom resultado dentro de casa. Não é a primeira vez, passa longe de ser a primeira vez, que o Botafogo faz uma dessa na Copa do Brasil. Como é impressionante a incapacidade do Botafogo na Copa do Brasil de fazer um bom jogo. Pelo amor de Deus, uma semana cheia para treinar e a gente apresenta esse nível de futebol. É melhor não ter tempo para treinar, matar os jogadores ali quarta-feira, domingo, sábado, terça, enfim, jogando toda hora, do que dar tempo para treinar e apresentar esse joguinho que foi contra o Cuiabá. Meus parabéns pro time do Cuiabá, tem que realmente celebrar a vitória, mereceu a vitória. E pro Botafogo, meu recado é: vocês foram ridículos na noite de hoje. Essa é a grande realidade. E se sonhar em repetir esse tipo de exibição contra o Ceará no Campeonato Brasileiro, é outra derrota. A falta de capacidade do time do Botafogo de conseguir fazer o resultado no Newton Santos nessa temporada é simplesmente absurda, ridícula, horrorosa, tenebrosa, tudo que você possa imaginar de ruim. É simplesmente inadmissível o que está acontecendo. A equipe não consegue fazer um jogo ali dentro de casa que você possa falar: olha, hoje o Botafogo fez valer o seu mando de campo durante os 90 minutos. O melhor que a gente viu foi 45 minutos contra o Goiás. Fora isso, o Botafogo fez partidas ridículas jogando no Newton Santos. Essa é a grande realidade. Ainda bem, foi só 1-0. Temos ainda alguma possibilidade de classificação para as quartas de final. Agora, simplesmente não pode esquecer o que fez hoje. E pelo amor de Deus, Lazzaroni, quando você enxergar o seu time fazendo um futebol ridículo, como fez na primeira etapa, não volte para o segundo tempo com o mesmo time. Mostre para a torcida que você está enxergando o mesmo jogo que todos nós estamos vendo. Porque o que a gente viu no primeiro tempo foi inadmissível. Mas e você, Fogão? O que você destaca dessa partida negativamente, logicamente? Porque, tirando o Lecaros, não dá pra gente falar nada positivo nesse jogo. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, sua participação é sempre muito importante. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Além disso, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. Sempre muito importante a sua participação e o seu prestígio. Vamos, Botafogo!